Jesus. Foi porque caiu o tempo. Mas fala. Será que Não, salvou, acabou. Silvio? Onde você parou? Fecha para eu Eu saber. parei dizendo que Deus ele pode te tirar desse loop, porque ele é o dono do processo. Ele é o dono do processo. Mas você decide. Você está falando então de ciclos. De círculos e ciclos. Tudo na vida tem um início e tem um fim. Um ciclo ou um círculo, que foi o que aconteceu quando o povo saía do Egito, ele dava voltas. Todo mundo que patina, que fica muito tempo patinando no mesmo lugar, é porque ele está fora do seu propósito. Perceba que Deus quer dar essa mesma visão para o povo que teve Caleb e Josué. A gente falou recentemente sobre os dois. Qual é a diferença de Caleb, Josué e os outros 10? Qual era a diferença? A visão, né? A A Bíblia diz que os confiança. 12 eram príncipes. Príncipes significa pessoas de destaques, principais. A origem da palavra príncipe é principais. Eles eram os representantes do povo, na ótica do povo. O povo colocava ele em altíssima estima. E eles tiveram uma missão, como você falou, e uma missão relativamente simples: espiar a terra. Sabe o que isso me traz na mente assim, instantâneo? Que muitas coisas que a gente vai começar acerca de negócios, até montar uma loja, até você montar o seu próprio negócio, muitas vezes você não espia a terra. Da mesma forma, o casamento, você não espia a terra, você não visita antes para saber acerca daquilo que te espera. Então, todas as vezes que você está numa espionagem, porque espia vem de espionagem, quando você está espionando algo, você significa dizer que você está à procura dos detalhes do lugar. Agora, a pergunta é simples: você está vendo com os seus olhos ou com os olhos de Deus? Porque se você estiver vendo com os seus olhos, tudo para você é dificuldade. Foi o que os 10 fizeram. E você sabe exatamente o que aconteceu com os 10? Não entraram na terra prometida. Vamos piorar o negócio? Não, eles foram Dele para consumidos baixo. Não, eles foram Assim. consumidos instantaneamente diante de Deus. Deus os puniu. Sabe por quê? Covardes. Os covardes. Ainda que eles fossem príncipes, pessoas de reverências e de referências, eles foram covardes. Eles não aceitaram o desafio, mas quiseram ir bisbilhotar. Perceba que tem muita gente que vai com a gente só para bisbilhotar, mas não vai ali para te dar o suporte, para estar contigo e para pagar o preço. O grande barato entre Caleb e Josué é que eles eram como irmãos. Eles acreditavam no mesmo Deus. E você sabe que Caleb nunca foi hebreu. Caleb é um apontamento para aquilo que eu e você somos, os gentios. E agora ele entra numa terra prometida. Ah, mas não era só para o povo de Deus? Pois é, aqui já aponta para a terra que Deus nos prometeu. Porque você haveria de ser enxertado na oliveira, que era Israel. Então tiraram-se os ramos velhos, podres, secos, que não produziam, e enxertaram a gente. Perceba que a gente recebeu coisas que vieram do povo judeu. Nós entramos na herança dos judeus. Por isso nós somos co-herdeiros com Cristo. Josué, diferentemente de todos os homens, ele foi treinado para a batalha. Ele foi treinado para vencer. Diferente de todo mundo, ele foi treinado para vencer. E ele entrou na Terra Prometida por um motivo.
Porque ele tinha a mente transformada. A mente dele era uma mente de conquistador. Não era uma mente que se abalava com qualquer sinal do inimigo. A propósito, todas as vezes que estamos próximos aos nossos objetivos, os inimigos dão sinais. Sabe quais são os sinais? Eles estão sempre tentando mostrar que são mais fortes que você. Só que esse é o grande engano, maior o que está em mim do que aquele que está no mundo. Ou eu creio nisso, ou eu não entro na terra prometida. Ou eu creio que quem está em mim é maior, e quem me prometeu é quem me garante que eu vou vencer. Por isso que eu digo, todas as vezes quando você está diante de um grande embate, não tem a ver com você. Você só é o instrumento. Não tem a ver com você, tem a ver com aquele que te enviou. O ponto é que era que eles foram enviados. E a propósito, na terra que mana leite e mel, eu sou doido para ter e ver. Eu queria olhar para ver esse trem, cara. Terra que mana leite e mel. Na minha mente só vem uma coisa. Leite fala de criança, fala de jovem. E mel fala de adulto. Por quê? Porque João Batista comia mel silvestre. E a gente sabe que o mel não é o mel literal, senão as tâmaras. Ele deveria estar falando de um lugar com um terreno exatamente, extremamente muito frutífero. Para você conquistar uma área frutífera, não é de qualquer jeito, é na força. Sabe por quê? Você precisa deslocar quem estava nela. Todo lugar que Deus te prometeu tem alguém que está nela. E quando eu falo de alguém, não falo uma pessoa. Eu estou falando do espírito sob o qual aquela pessoa está. Vencer gigantes é a parte fácil. A gente falou ontem sobre vencer os gigantes. Oi? Difícil é se manter lá. Não, é promessa, é garantia. Você tem que entender que quem promete te garante. Não é acerca da gente. A Bíblia não está falando acerca da gente. A Bíblia está falando acerca de um Deus que promete e garante. Quando Deus te dá uma palavra, é porque ele já fez o caminho para você. Deus falou para Abraão, vá por ali. Por ali onde? Sei lá, vá. Sai da tua casa, da tua parentela e vá. Por quê? Lembra do texto que eu li de Gênesis 12? Porque o anjo que acompanhava ele já havia desbaratado todos os nós acerca daquele caminho. Deus, quando manda você ir por um caminho, é porque o caminho já está pronto. Por isso ele fala, ande por este caminho que de antemão eu preparei, para que você não viva suas lutas. Ande pelo caminho que de antemão eu preparei. Quando a gente tenta pegar um atalho, se atalho fosse bom, Jesus não seria o caminho. Atalho é sempre ruim. Existiam dois caminhos para eles fugirem do Egito. Um longo e um curto. Deus mandou ele pelo longo. Por que não foi pelo curto? Era mais fácil. Mas é porque, ao longo da caminhada, primeiro Deus precisava trocar a geração. Trocar a geração significa precisava mudar a mentalidade daquele povo que começou a travessia. O povo ficou gerando 40 anos no deserto para que a geração fosse trocada. Olha só, pastor. Aqui em Números, no capítulo 14, no verso 34, ele fala 40 dias, cada dia representando um ano. Exato. Porque você percebe que para cada ano do deserto do povo, Jesus fez um dia de jejum no deserto da Judéia. Não é diferente. Você percebe que esse texto está falando do jejum de Jesus. A Bíblia ela é toda conectada e concatenada para apontar Jesus.
Então, nesse processo, o que Deus queria fazer é mudar a mentalidade do povo. Mas quando Deus chamou 12, 12 você já sabe o significado? 12 as tribos. 12 são tribos. Governo. 12 apóstolos, governo. Então Deus escolheu 12 principais que iriam apontar para as 12 tribos de Israel. Mas dentre esses 12, 10 foi exterminado. Por quê? Porque não tinha a mentalidade apropriada para possuir. Para você possuir algo, você tem que estar com a mente própria para aquilo que você vai conquistar. Você não pode entrar num lugar sem ter idealizado aquele lugar como sendo teu. É trazer à existência o que não existe. Aí Deus falou assim, vá, que é de vocês. Por quê? Porque eu dei isso como promessa aos vossos pais. Ou seja, os antepassados todos. Então, agora você pode conquistar a terra. É possível, naturalmente, você ser quem você é hoje? Como assim? Você... Na minha força? Exato, óbvio. Jamais. Então, pronto. Eu já teria desistido há muito tempo. Você só é quem você é porque ele apontou você e não você o apontou. Você só toca e só canta porque ele apontou você. Eu sei que todo mundo aqui dentro dessa live tem seus sonhos. Eu sei que tem pessoas aqui que ainda não têm a sua casa. Eu sei que tem pessoa aqui que não tem a sua terra. Mas tem uma promessa. E quando eu falo de promessa de Deus, a leitura tem que ser, eu tenho a garantia que terei. Não é promessa para você, mas é garantia para ele. Então você já entra como sendo sua. E a Gigi estava aqui há pouco tempo atrás e ela deu o testemunho dela. Primeira vez que eu encontrei a Gigi, eu conheci a Gigi e eu dei uma palavra para ela. Gigi, você é empresária. Sabe qual foi a resposta dela? Pastor, se tu souber da minha situação, tu chora. Eu falei, vou chorar nada. Me conta. Estão me perseguindo para tomar meu carro, porque eu não paguei as prestações. Eu falei, então anota a palavra. É aí que Deus entra. É quando é o impossível para você, para que você tenha plena convicção que você não entrou só nisso. Aí a Gigi falou, então eu sou o quê? Eu falei, você é empresária. Ela falou, cara doido, sou empresária. Aí a Gigi conta isso, e ela contou esses dias aqui, eu acho que estava o pessoal aí na live. Aí ela disse assim, eu ia na padaria comprar 2 pães, mas eu ia na estica. Por quê? Porque eu tinha dado a palavra para ela. Empresário não anda do jeito que você anda, não, com lep-lep. Tá doido? Empresário que é empresário põe óculos escuro. Rapaz, ela ia na padaria comprar 2 pães, amigão. E daí ela entra num lugar de 16 metros quadrados. Que lugar é esse? Falei, vai ser seu salão. Por quê? Porque Deus não vai te cobrar nada. Aí uma pessoa deixou e deu uma carência para ela de séculos. No meio dessa carência, ela arranja um outro lugar de 120 metros quadrados com uma outra carência de uma pastora que tinha ido na igreja, eu orei com a pastora e vi o entupimento da coronária, da carótida. E a pastora foi curada. E aí a pastora deu para ela, não, fica aí. Aí ela montou. E dali ela construiu outro, daí construiu outro e construiu outro. Mas perceba, como o inimigo é sujo, ele vai dizer que tudo isso é história da carochinha. Ele vai tentar contar para você a história que ele quer que você acredite. Escuta bem uma coisa, gente. O pensamento, ele é palpável. A Bíblia diz que o pensamento tem presença. Eu vou traduzir isso.
Quando você está numa roda de pessoas, todas alegres, felizes, está todo mundo rindo. Mas chega alguém jururu, aquela tipo, como minha mãe falava, seca pimenteira, que faz a samambaia chorona secar, aquela pessoa deprê para baixo, que tudo mal agora. Então, todo mundo começa a ficar ruim. Agora você pega alguém e diz assim para você, você já deu certo. Você pode. Você vai. Mudou tudo. Mudou tudo. Muda tudo. Eu nunca vou esquecer que o pastor Eguebe, ele estava vou falar logo, ele estava lá no Ministério da Fé na época. E ele cantava, virou um pastor para ele, não vou falar aí, eu não vou falar quem, mas um deles virou para ele e falou assim, amigão, arranja outro ministério para você, porque cantar não é tua onda. Rapaz, o diabo usa a boca até de crente, amigo. E normalmente são pessoas próximas a gente que minam a nossa fé. Sabe por que essas pessoas minam a nossa fé? Porque elas ainda não alcançaram uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Porque se elas alcançarem uma fé do tamanho de um grão de mostarda, não tem monte que não possa mudar de lugar. Então são as pessoas com quem você deve andar. São as pessoas que te lançam para frente. São as pessoas que liberam palavras. São ricos que riem e chorar com os que choram. Você conta uma vitória sua para alguém, se ela ficar triste, para de andar com ela. A pessoa tem que celebrar a sua vitória. A propósito, você só pode ser um vencedor a partir do momento que você é capaz de celebrar a vitória dos outros. Você só pode ser um líder a partir do momento que você é capaz de ser liderado. Como diz a placa lá do caminhão, Patrícia, quando eu tinha 10 anos de idade eu li, a inveja é a falta de capacidade. Inveja da unção que você carrega. Inveja da graça que você carrega. Só que ela esquece que você carrega a mesma graça que ela carrega. As pessoas, elas querem ter o que a gente tem, mas elas não querem viver o que você viveu. As pessoas querem tudo que Jesus tem, mas não querem pagar o preço que ele pagou. Não querem pagar o preço nem de dizer que é cristão. A pessoa ideal para você andar é aquela que desata o seu destino. Pastor, deixa eu te honrar. Posso? Pode, claro, Posso. deve. Eu recebi uma incumbência completamente insana no meu trabalho, que foi fazer uma palestra para 90 oficiais superior e tinha 6 generais no recinto. E aquele dia eu estava indo para o trabalho, eu te mandei uma mensagem dizendo que eu ia pedir exoneração naquele dia, porque eu estava sofrendo pressões absurdas lá. E quando eu mandei a mensagem para o senhor, eu apaguei porque o senhor me fortaleceu. Eu apaguei aquela mensagem. E porque eu apaguei aquela mensagem e não tomei aquela decisão, na verdade eu fui promovido. Sim. E quando eu terminei a palestra, os oficiais generais chegaram em mim e falaram assim, eu nunca vi ninguém falando igual você fala sobre defesa. Você fala como eu nunca vi um civil, eu nunca vi um civil falando igual você fala a nossa linguagem. E aí o general que foi me entregar o diploma, lá no Estado-Maior da Aeronáutica, ele estava tremendo e os olhos dele cheios de lágrimas. Você sabe o que é dupla honra? Diga aí. Sabe não? Não. Dupla honra são seus amigos te aplaudirem e os inimigos também. Dupla honra é que aquele que iria te honrar, honraria de qualquer jeito. São os que te amam, as pessoas que te apreciam, as pessoas que gostam de você. Mas ela é dupla.
quem vai honrar? Os inimigos. Sabe por quê? Porque eles vão ter que baixar a cabeça e reconhecer quem você é. Porque contra fatos não cabe argumento, amigo. Contra fatos não cabem argumentos. Você acha que na minha história de cirurgia plástica foi como? Caiu de Conta aí, pastor. paraquedas? Caiu de paraquedas? É ruim. Eu fui o cara mais Ah, conta aquela que o senhor perseguido. falou. Qual Conta delas? aquela que o senhor falou, que tinha os médicos que ficavam rindo do senhor e o senhor fez uma cirurgia lá, o senhor falou um nome diferente, ficaram todo Beta, mundo na, assim, como assim? Beta Nagayama. É Uma essa aí. cirurgia de reconstrução de estômago. E eu treinava em defunto, lá no IML, eu ia com o pessoal, e eu sempre fui o chefe do anatômico, o professor do anatômico. Então eu dissecava muito cadáver, então eu tinha muita habilidade acerca de anatomia. E eu fui fazer uma cirurgia para dar conforto para o paciente, mas ninguém nunca tinha feito. E eu sou um autodidata em fazer cirurgias que eu nunca fiz. Por quê? Porque eu conheço o caminho por onde eu vou andar. Eu conheço a anatomia do corpo. Então, eu consegui fazer uma cirurgia onde todos falaram que o paciente ia morrer. Eu tirei todo o tumor do paciente, todo o estômago do paciente, o paciente ficou vivo e ele comia e falava acerca de fome, porque quem tem o intestino no lugar do estômago, ele come uma merreca e já está cheio. O meu não. O meu comia, passava um tempo, ele falou, já estou de barriga vazia. Ou seja, funcionava o sistema que eu tinha bolado, por onde a comida haveria de passar. Então, Doutor, as pessoas não vão acreditar em você. Mas se você não acreditar em você, amigo, nem comece a fazer. Aí chega o meu tio, eu tinha 4 anos de idade, ele virou para mim e falou assim, o que você vai ser quando crescer? Um dia, é porque eu preciso achar a foto para mostrar para as pessoas, porque o bispo fica zombando, diz que minha avó me batia de pantufa, que eu soltava pipa no ventilador, porque eu sou toda almofadinha e tal. Aí a casa da minha avó era de chão batido e de madeira de pendurada. Minha mãe nasce e o irmão dela, gêmeo, morre, junto com a minha avó. Então, minha mãe já nasce órfã de mãe. Com 5 anos, ela perde o pai. Ou seja, uma história toda para tudo dar errado. Na minha família são 5 filhos, todos eles têm 3 cursos. Tem um que tem 2 que tem 3 cursos, tem outro que tem 2 cursos. E eu que fiz medicina. Então, perceba que não tem a ver com o lugar onde você nasceu, a família que você nasceu. A grande verdade é que só tem a ver com você decidir ser. É você quem define. Porque o céu já disse sim. O céu já disse sim. Sabe por que o céu já disse sim? Porque o céu, se ele tivesse dado não para você, você não tinha nem nascido. Então não existe acidentes. Por isso eu falo que vencedor, ele não nasce vencedor. pronto. Ele é forjado. São as derrotas, os fracassos que se juntam para te dar uma grande vitória. A propósito, você aprende muito mais com as derrotas do que com a vitória. E se você quer uma palavra, eu posso te dar uma palavra boa, porém dura. A sua última vitória pode ser o seu maior inimigo. Eu vou repetir. A sua última vitória pode ser o seu maior inimigo. Porque a última vitória pode ser imensa, do tamanho que for, e isso pode fazer com que você seja limitado por aquilo que você já achou suficiente. Quando na realidade Deus tem muito mais para você. Você é, a maior parte das vezes, o seu maior problema. Porque a fé ela é individual. Eu preciso ter fé para manifestar as coisas. Aí Jesus diz assim, homens de pequena fé. Aí eles reclamam com Jesus. Aí Jesus, então pede. Se você está dizendo que você não tem fé, pede.
que antes de você reclamar, você tem que pedir para quem tem o dom para você. Por isso a importância do testemunho. O testemunho mostrando uma pessoa que não tinha absolutamente nada e que agora passou a ter algo. Uma pessoa, eu adoro pegar o exemplo da Bíblia, cara. Isaías, ele era sobrinho de rei, não era um quebrado, um falido. Ele não foi virar profeta porque ele quis fazer graça. Era chamado. João Batista vivia igual um miserável. Com roupa de pele de camelo, comendo gafanhoto, que era bacon, e as tâmaras que caíam, que são extremamente doces, que é o mel silvestre. Mas vivia como um miserável. Por isso Paulo diz assim, tanto sei viver no muito, quanto sei viver no pouco. Sabe por que para Jesus nunca faltou nada? Porque para ele tanto fazia. Um banquete de reis, ou se ele estaria numa casa de uma pessoa simples, humilde e pobre. Em Lucas 10 vai dizer que quando você chegar naquela casa, como que te oferecer. Não faça desfeita, não desonre aquelas pessoas, coma o que te oferecem. Eu amo Josué e Caleb, porque ele retrata a metanoia do que haveria de ser depois do isolamento. Eu vou repetir porque eu acho que algumas pessoas não me entenderam. Caleb e Josué é a metanoia para depois do isolamento. As pessoas que tiverem a mente transformada depois do deserto que estamos vivendo são as pessoas que irão conquistar a terra que foi prometida. E você sabe por que o cacho de uva era grande, Daniel? Não. Porque não é só para você carregar. É um cacho para você e outras pessoas carregarem. Perceba que a bênção que te alcança, que transborda do Deus El Shaddai, é a bênção que você não consegue contabilizar, contar nos dedos, contar nas mãos. Sabe aquela bênção que você tenta levantar o ombro e fica o trem caindo para tudo que é lado? Esse é o tipo de bênção para esse tempo agora, depois desse isolamento, depois desse estar enclausurado durante esses 430 anos do Egito. 60 dias, para mim, parece 430 anos do Egito. Você pode fazer uma analogia e você vai entender que o povo que estava saindo do isolamento, que estava saindo do Egito, estava saindo com uma nova mentalidade. Porque todo mundo que não tinha uma mentalidade necessária para atravessar o mar, sabe o que Deus fez? Matou, meu filho. Você não tem a mente própria de quem vai marchar. Você não tem a mente transformada naquele que é guerreiro de Deus. Você não tem uma mente apropriada para a conquista que eu tenho para te dar. E a conquista que eu tenho para te dar, ela é tão grande que não cabe em você. Para atravessar o mar, só os grandes. Gente pequena não atravessa. E aquele povo era indesculpável, né, pastor? Porque eles viram os milagres. Mas você também viu. Rapaz, a Bíblia, ela é o retrato fiel daquele tempo e do tempo de hoje. Por isso ela é atual. O que você viu de milagre que você esqueceu? Boa pergunta. Quais foram os milagres na sua vida que você esqueceu? Quando você esquece do milagre, você põe dificuldade nas próximas etapas. Porque você esquece que aquele que fez o primeiro milagre na sua vida, que foi permitir que você nascesse, é o mesmo que vai dar continuidade, porque ele é fonte,
ele não é poço. E se Ele Deus diz começou união. uma boa obra, ele é fiel para cumprir. Eu não sei como você se sente, eu me sinto uma boa obra. Ainda que não tenha acabado, eu já me sinto o próprio. Por isso que eu disse que quando eu chegar na glória, eu vou dar banda em muita gente que eu vou querer chegar primeiro. Vocês podem ir todo em fila. Tipo Daniel. Daniel vai fazer uma fila para ir tudo organizado. E eu vou furar a fila para chegar primeiro. E Deus vai falar, esse meu garoto, sempre foi assim, esse menino. A grande verdade é que estamos correndo numa carreira, né, numa maratona. E maratona trata-se de ritmo. Esses dias a gente falava sobre isso, Dani e Patro. Eu estava Dani, Patroa e mais alguém, um pessoal nosso, e a gente lá na igreja falando que o que Deus propôs para a gente foi uma carreira. Mas você já viu como é diferente correr 100 metros rasos e correr uma maratona? São estratégias distintas. A maratona você Preparação. precisa ter ritmo. Ritmo. Constância. Mas mais do que tudo isso, você precisa ter uma metanoia para não entregar o ponto. Porque O senhor está correndo ainda, parece... papai? Oi? O senhor está correndo ainda? Tolo, O senhor está correndo? trincado, maluco. Ganhei 1 quilo de massa magra esses dias. Eu perdi 4 quilos. Mas o seu era banha, o meu não. É diferente, a sua é a gordura que subiu para Deus. Mas o lance é o seguinte, eu comecei a malhar, a correr, a fazer, depois de um pedido que eu fiz para Deus no meu aniversário, que eu falei para Deus que eu queria uma solução. Ele falou, qual? Eu falei, quero correr. Odiava correr. Esse negócio de correr foi de maluco, cara. E fui para a rua correr, depois de 7 dias. E nunca mais parei. Aí eu falei, dei o testemunho na igreja, Forrest Gump, porém com destino. Por quê? Porque foi uma palavra de Deus. Ele falou, então vai correr. Eu falei, então tá bom, eu só disse que eu vou. Eu digo que eu não aguento. Ele falou, então vai correr. Pronto. Hoje eu faço o circuito, hoje já fiz. Hoje eu não fiz, porque hoje é o dia de consultório. Mas todos esses dias, desde domingo, todos os dias. Todos os dias. 400 abdominais direto. E sem contar os suplementos que eu tomo. Meu marido é um maluco também. Pois é, não, mas teu marido é um garoto, né, Dandan? Teu marido tem 20 e pouco. O cara corre, sei lá, 12, 20 quilômetros, tá maluco? Eu não tenho mais peça de reposição, minha filha. Eu tenho que cuidar das que eu tenho. E o interessante da minha história é que eu tenho 5 cirurgias no joelho. Então não era para eu correr. Bola. Achei que eu jogava. Não, achei. Aí, Dandan tá falando que o patrão 15 quilômetros, tá doido? Grande verdade é que você pode ser o seu maior inimigo, você pode ser o seu maior incentivador. E se não bastar, tem alguém torcendo por você. Eu torço por você. Eu quero ver você ir além. Eu quero você bem mais longe do que eu fui. Eu quero que você, quando eu estiver lá de baixo, lá sentado no banco, vendo você dando testemunho, e eu lá de baixo fazendo aquela cara de vencedor com você. Porque a grande verdade de um pastor, a grande verdade de um líder, é quando ele vê o seu liderado vencer. Quando seu liderado vence, é que ele deu certo. Quando seu filho dá certo, é porque você deu certo. Por isso eu digo que Deus não suporta e não suportaria ver um filho dar errado. Porque isso iria depor contra ele. O grande barato é que eu tenho ouvido e visto muitos testemunhos quase que impossíveis. Eu acabei de sair do Zap, eu estava com a Evelyn, e eu falei para ela que um dia ela ia pregar, e ela falou que era impossível. E aí eu falava para ela, como é que você está? Vai lá e faz o profético, no culto que era meu, da manhã, que eu que cuidava. Aí ela falou, pastor, olha a minha perna. Eu falei, tá legal, ela tá no lugar.
Pois é, pastor, não estou conseguindo ficar em pé. Eu falei, então você vai para o púlpito e ajoelha. Você se vira e vai fazer o que você tem de fazer. Mas, pastor, eu estou em pânico. Então, larga o pânico e fala. Se você tiver em pânico, quiser ministrar contra a síndrome do pânico, ministra. Deixa Deus falar do jeito dele. Não deu outra. Cara, eu vi umas lives dela esses dias, eu falei, menina! A grande verdade é que nós somos intimidados por nós mesmos, nós somos intimidados por nossas rejeições e nós somos intimidados por aqueles que nos invejam. Né, Dandan? Você se identificou. Então, prepara-te, abre a tua boca, assim como foi com Jeremias. Não te preocupes com o que há de dizer, falar ou pensar, porque eu toco na tua boca. Sou eu quem põe a palavra na tua boca. Nunca se esqueça que não é Deus. Não é você, é Deus. Então, quando você sobe, pensando tecnicamente no que você preparou, a sua mensagem ela sempre fica aquém do que poderia ser. A pregação é você. A pregação é você. Por isso, Jesus, quando estava pregando, ele estava pregando ele. Era pregação pregando ele mesmo. E se Deus já te chamou, Dani, já deu, né, minha filha? Você nasceu para isso. Chegou seu tempo. Mas, pastor, sem pressão. Não, é com pressão. Não tem jeito de ser sem pressão. Por quê? Porque eu não estou falando de mim. Falar de mim é fácil. Falar dele que é difícil. Por que é difícil falar dele? Porque eu não posso inventar a história. A minha história eu sei de cor. E a dele? Eu tenho que aprender. E tenho que extrair dali o mel que verte da rocha. Que é o que as pessoas precisam. Mel fala acerca de carboidrato, energia, força. O leite te sustenta até a sua fase infantil. Mas o mel, para quando Jesus era a palavra que eu ia dar para vocês. Mas eu falo ela amanhã. Jesus fala para eles levarem o alforje, a sacola, e fala para eles, vendam a capa e comprem uma espada. Logo que ele soube que ele ia morrer. Sabe o que ele estava falando? Não vou falar agora não, senão é pregação. Eis-me aqui, Dandan. É exatamente isso. Somos homens e mulheres de lábios impuros. Então deixe esse querubim que está aí do seu lado tocar na sua boca. E nunca mais você vai temer falar. Porque você é a pregação. Entenda o que é ser a pregação. O seu testemunho de vida vai falar, às vezes, muito mais do que você lendo um texto. Porque você passa a ser a Bíblia lida, a carta viva, ambulante, andando, caminhando. Você é o resultado do que Cristo disse. Por isso, eu tinha escrito, já tem uns dias, nós somos o maior acerto de Deus. Como assim? Jesus não errou quando apostou em mim e em você. Ele sabia que a gente ia dar certo. Ele tinha plena convicção que nós daríamos certo. Por isso eu digo que ele é o nosso maior incentivador. Ainda que eu não acredite em mim, fé não é você dizer que acredita em Deus. Sabe o que é fé, Daniel? É Deus dizer que acredita em você. Aí tem que ter fé, rapaz. Aí é fé. Quando Deus falou que acreditava em mim, eu falei, tá de zoeira, não é possível. Aí, a primeira vez que eu recebi a palavra que eu ia ser pastor, foi a menina que orava por mim, de vez em quando ela está aqui, né? Que é a Marcinha Coração. E ela foi numa assembleia aqui na L2, e ela chegou na assembleia, ela tem uma mania de agachar, porque ela fica com criança, e ela cruza as pernas igual índio, e dobra, quase que põe a cara no chão. E ela estava muito cansada, esperando a prima dela sair para ir embora. Aí chegou uma senhorinha de 81 anos e bateu nela assim, ela de cabeça para baixo.
e disse assim: oi, você tem orado por um médico. Não se preocupe, ele é um pastor. Aí ela quis rir. Aí ela fez assim, segurou. Aí a velhinha virou para ela e falou assim, como é que ela fala da batatinha? Eu não escorreguei na batatinha, eu não pisei na batatinha. Era uma linguagem da época. A velha falou para ela isso. Eu não pirei da batatinha. Aí ela travou e depois daquilo ela continuou a orar. Até que um dia Deus falou assim, vi graça em você. E daí tudo começou. E ao contrário do que vocês pensam, não é fácil pregar por conta da responsabilidade de falar dele. Mas é a coisa mais incrível quando você é possuído por ele na hora da mensagem. Aí é a minha maior curtição. Aí eu sou um dos caras que mais surfo nesse aspecto, porque eu não gosto de esboço, eu gosto da pregação que está dentro. E aí eu gosto de passear, aí eu vou longe. Por isso que diz que minha mensagem, a pregação, dura muito tempo. Quando acabava a luz na igreja, sabe o que eles falavam? Fala para o pastor Murilo ir orar. É sério. Porque vai dar tempo para consertar a luz. Era verdade. Certa vez o Fernandinho veio e acabou a luz da igreja. E eu gritando na igreja, e eu já não falo baixo, e eu fiquei 2h30 orando até a luz voltar para o Fernandinho ministrar. Da outra vez foi o Eliel Lima. Ele chegou atrasado, mas muito atrasado. Eu já estava com mais de 3 horas de mensagem. E os outros pastores riam. Sabe por quê? Porque eles falam assim, deixa ele queimar, deixa ele queimar. É quando você já não tem mais nada para falar. Aí ele fala assim, deixa ele queimar. Aí, é isso, Dandan. Viajar nas pregações. A pregação é uma grande viagem. É você entrar naquilo que está sendo dito. Por isso que eu não gosto de pregar conceito. Eu gosto de pregar a palavra. Aquilo que aconteceu com aqueles personagens é o que vai acontecer com a gente. O que você tem para cantar para a gente, Daniel? Tem música, né? Tem Terra Prometida? Terra Prometida? Tem Terra Prometida ou não? Deus não prometeu nada, Daniel? Hã? Não estou falando de música. Deus não te prometeu nada. Claro. Dani, essa palavra é para você. Quando Deus mandou Abraão ir por aquele caminho, para aquele lugar que ele ainda haveria de mostrar, era Abraão trazendo à existência o lugar que ainda não existia para ele, só existia para Deus, que era Canaã, a terra prometida. E Deus disse assim, vá em si mesmo, porque a palavra ali é sai da tua casa, da tua parentela e vá pelo caminho que te mostrarei. Essa palavra vá, no original, está escrito 2 vezes. Deus disse assim, lehi lechá, vá em si mesmo. Ele estava dizendo, Abraão, vá em si mesmo. Confie em você. Abraão, vá em si mesmo, porque eu quero te mostrar uma terra. E todo mundo sempre pensou que a terra que Deus quer mostrar é a terra prometida. Quando, na realidade, a terra que ele quer mostrar é você. Você é a terra prometida. A propósito, você foi feita do barro. Você é a terra prometida que Deus quer mostrar para o mundo. Você é a terra que emana leite e mel.
Então, lech lechá, vai em si mesmo. Confie. Confiar. Essa palavra é chave para quem vai viver grandes momentos e oportunidades com Deus. Confiar. Por isso o verso diz: confia no Senhor de todo o teu coração, no mais Ele o fará. O que está esperando e me olhando? Cantar o refrão. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos Atentos permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto, também de longe. Nunca mudaste, tu és fiel. Deus. Se cumprir. Eu só quero encerrar. Você já falou desse texto, mas é um texto que eu gosto de repetir para mim mesmo. Em Números 14, no verso 9, vai dizer que Josué, juntamente com Caleb, ele disse: não sejais rebelde contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra. O Senhor é conosco, não os temais. Ele estava dizendo que se você tiver medo dos seus desafios, e jogou pesado, isso é rebeldia. Não sejais rebeldes. Significa dizer que você está se colocando na posição não de filho. Precisamos estudar Hebreus 12. Se Deus não é teu pai, você é o quê? Bastardo. Bastardo. Então ele está dizendo que o rebelde, como diz Provérbios, habita em terra estéril. Não sejais rebelde contra o Senhor. Rebeldia não é contra o líder, é contra Deus. Porque foi Deus quem colocou o líder. Então, não temais o povo dessa terra. Eles podem ter o tamanho que for, mas essa terra foi prometida para você.
Eu creio que esse é o tempo de conquista, esse é o tempo da gente ganhar terreno, esse é o tempo de invadirmos aquilo que é nosso. A propósito, o inimigo tem tirado muitas bênçãos, ou nós temos entregue muitas bênçãos para ele. É tempo de devolução, é tempo de reconquista, é tempo de restituição, de devolução de tudo que foi tomado, de tudo aquilo que foi roubado, porque nós não somos rebeldes. Nós confiamos no Senhor que deu a palavra, que eu estaria curado, que eu avançaria, que eu cresceria, que o meu chamado era por meio da metanoia que eu havia sofrido quando eu recebi Jesus. Não tem mais o povo desta terra. Isso é uma intimidação. O inimigo não iria botar anões ali. Ele botou gigantes para te inibir, te intimidar. Mas, como eu sempre digo, guarda isso para você, filho. O gigante nunca foi Golias. O gigante sempre foi Davi. Porque quando Deus fala de gigante, não é estatura humana. É quanto maior você está em Deus. Davi sempre foi o gigante daquela luta. Você é o gigante dessa luta. A propósito, Deus não pode te dar uma luta maior que você não possa suportar. Não seria justo. Se você está vivendo algum tipo de luta, é porque Deus está dizendo, você pode. Você pode. A palavra que eu tenho para você é que em mim você pode todas as coisas. Você pode. Eu fui curada de dengue. Você está sendo curada de tudo, minha filha. Você está sendo curada de coisas que você nem sabe. Existem células malignas no nosso corpo querendo se manifestar. Existem bactérias querendo crescer dentro de nós, fungos, vírus. Mas eles não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Nada disso vai chegar até a tua tenda. Praga alguma vai chegar na tua tenda. Eu vejo os umbrais da tua casa. Tem sangue. E não é um sangue incomum. É um sangue precioso. Aquele vermelho carmesim. Eu creio que o inimigo, ele vê à distância você. Ele não precisa chegar perto. Porque primeiro você exala o perfume que ele odeia. Segundo, porque tem uma marca da promessa na sua cabeça. E porque terceiro, você é vestida de vermelho. O inimigo te identifica. Ele sabe com quem ele vai mexer. E como eu gosto de dizer, não passe a mão na filha ou no filho de Deus. Porque ele não vai vir como um cordeiro. Ele vai rugir como um leão. Não é uma boa para o diabo mexer com o filho de Deus. Tempo de promessas cumpridas. E é nisso que eu quero orar. Traz à tua memória algo que você tem pedido, algo que você tem apresentado a Deus. Algo que você tem esperado em Deus e que você tem dito para Ele, Senhor, é meu. Esse lugar é meu. Os gigantes já não mais me amedrontam. Para mim, eles são como pão, e eu os comerei, eu os devorarei. E eu perseguirei todos os meus inimigos até dar cabo de todos eles. Todos eles. Pai, como o Senhor tem dito ao meu coração, só parece que estamos cercados, só parece.
Os inimigos se levantaram numa quantidade tão grande, mas só parece que estamos cercados. A grande verdade é que o inimigo caiu na sua própria armadilha. Ele errou em quem ele tocou. Provérbios vai dizer que o diabo te devolverá 7 vezes mais do que ele roubou. O diabo. A propósito, ele não é dono nem da casa dele, porque da casa dele Jesus tomou a chave. Ele é um despejado. E tudo que estava dentro daquela casa era resultado de roubo, porque ele veio para roubar, matar e destruir. E tudo aquilo que ele nos roubou e colocou dentro daquela casa, Jesus já abriu a porta. É tempo de devolver. É tempo de receber de volta. Restituição. Restituição. Mas, pastor, meu tempo passou. Restituirei o tempo que foi consumido pelo gafanhoto. Em Deus, o tempo é acelerado. Pai, em nome de Jesus Cristo, que cada uma dessas palavras proféticas venham germinar, florescer e trazer os bons frutos. Eu quero ouvir os testemunhos, Senhor. O Senhor sabe como eu vibro com os testemunhos. O Senhor sabe como nós temos o desejo de falarmos acerca daquilo que o Senhor está fazendo. João diz no capítulo 21 que se fosse escrever tudo que o Senhor fez, não caberia naquele livro. Sabe por quê? Porque o Senhor ainda haveria de continuar fazendo e acerca da nossa vida. Eu abençoo o teu povo. E como disse Moisés e Arão, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que ele faça resplandecer o rosto dele sobre o teu. Que ele erga a tua face. Que ele tenha misericórdia de ti. E te dê a paz. Que o amor de Deus, a graça de Jesus Cristo, as consolações do bom, doce e amável Espírito Santo esteja sobre você, sobre a tua casa, as suas decisões e os seus negócios. E que amanhã, na mesma hora, se assim Deus o permitir, estejamos todos nós aqui para adorá-lo. Em nome de Jesus. Beijo no coração de vocês, amo vocês, vocês são especiais. A propósito, vocês são tão especiais que são especiais para Jesus e não poderia ser diferente para mim. Daniel, você é um homem de Deus. Você vai testemunhar o que aconteceu. Porque as pessoas vão perceber que você já não é mais o mesmo. Um general reconheceu que você tinha propriedade no que você falava. Perceba que não são só os amigos que percebem, isso é dupla honra. Até os estranhos vão reconhecer. E a propósito, eles vão reconhecer e vão querer ter e saber quem te deu.